Boa noite, queridos irmãos. Que alegria ter você conosco mais uma vez, conectado aqui pela classe Bíblia Mais. Classe Bíblia Mais é a sua classe interativa, sua classe bíblica de todos os domingos à noite, a partir das 18 horas, direto aqui da Igreja Adventista do bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga, interior de São Paulo, para todo o oeste paulista, para a nossa região querida, abençoada por Deus. Essa classe bíblica já está, meu amigo telespectador, no estudo de número 21. Que benção, né? Hoje vamos falar sobre a oferta, um ato de adoração a Deus. E é uma alegria ter você conosco. Lembrando você que o seu comentário, as suas perguntas, enriquecem o nosso programa e é uma bênção para facilitar a compreensão, o entendimento. E o que você pode fazer? Para você entrar em contato conosco, você pode usar o chat do Facebook, se você estiver conectado pelo Facebook, assim como também o chat do YouTube. Enviar sua pergunta, seu comentário, nossa equipe responderá para você. E, se você quiser, você vê agora na sua tela um número de telefone. Você pode enviar um WhatsApp para esse número e também para nossa mesa vai vir a sua pergunta e nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui sobre o tema e vai ser uma bênção. Sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado por você dedicar esse tempo junto a nós aqui na classe Bíblia Mais para estudar a Palavra de Deus. Nós temos o privilégio de estar recebendo nesta noite, aqui nos nossos estúdios, o nosso querido irmão Anderson Medeiros. Irmão Anderson Medeiros vem do estado do Mato Grosso, é um dos anciãos da nossa igreja. Irmão Anderson, seja muito bem-vindo e, por gentileza, cumprimente os nossos amigos de casa, irmão Anderson. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade, de estar aqui, podermos estudar a Palavra de Deus, Isso é maravilhoso, a gente poder entrar em contato com a Palavra de Deus e ver o que Deus fala para nós através da sua Palavra, Eu tenho certeza que nessa noite a gente vai tirar muitas dúvidas, das pessoas e em relação ao que Deus nos diz a respeito da oferta, um ato de adoração, Fantástico, obrigado, Anderson. Realmente, o estudo de hoje promete, amigos. Vamos aprender aqui muitas lições. E à minha esquerda, direita de vocês, nosso querido irmão João Polizelli. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo mais uma vez à classe Bíblia Mais. Boa noite, pastor. Boa noite, Anderson. Estamos aqui para estudar, aprender junto e também junto com o nosso telespectador, participar das orientações que Deus dá. A respeito da oferta e um outro tema que a gente vai ver também a respeito do dízimo, tanto um como o outro são de origem divina. Não foi a igreja que instituiu. Há apenas uma deturpação desses temas que a gente vai procurar, nos dois temas a gente vai procurar tentar orientar você a entender o que é correto e o que não é correto. Exato. Amigo, como é importante esse tema da fidelidade, Eu queria lembrá-lo que o ato de trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro é apresentado por Deus, é de Deus as prerrogativas em torno desse tema, e todas as vezes que nós sentamos, amigos, para estudar sobre fidelidade, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, o inimigo e suas contrafações aí fora existem, que são mentiras as contrafações do inimigo, para tirar o valor que Deus dá a princípios tão importantes quanto o ato da fidelidade a Deus. Você pode ver que existe aí fora, amigo, você que é nosso estudante da Bíblia, pessoas que têm piadinhas em torno desse tema, criam aí diversas falas depreciativas em torno desse tema. Você quer ver um exemplo? Olha, vou citar e com certeza vai sobrevir à sua mente aí o exemplo. Pequenas igrejas, grandes negócios. Tá vendo? Essa é uma das piadas aí fora. As pessoas atrelam a ideia do dízimo e da oferta de maneira muito errada. E você sabia que tem pessoas, talvez até você que esteja nos assistindo, que quando toca nesse tema tem preconceito em relação ao ato do dizimar e ofertar à luz da Bíblia. Por que você tem esse preconceito? Amigo, porque o diabo fez questão de criar em torno desse tema uma ideia negativa. E essa ideia negativa, ela faz as pessoas terem concepções negativas antibíblicas, que são mentiras, E nessa noite estudando a Bíblia, Anderson, nós precisamos entender que quem estabelece a oferta é Deus
e Deus tem propósitos com ela, né? E esses propósitos de Deus partem de um princípio, de um modelo bíblico que nós vamos compreender nesta noite. Anderson, Deus ele estabelece aqui nessa nossa sequência de estudo, para nós compreendermos do guia de estudo, né, a oferta como um ato de adoração a Deus. E essa oferta no Antigo Testamento, Anderson, ela cumpria 5 propósitos. Sim. Eu queria que você apresentasse para nós, por favor, aí, à luz do nosso guia de estudo, para o amigo de casa entender, como era a característica dessa oferta, o irmão Anderson? O primeiro ponto aqui, né, dessa oferta que retrata aqui, é que ela deveria ser perfeita, né? Legal. Uma oferta, para ela ser uma coisa sólida mesmo, né, tinha que ser perfeita. Então, Deus dá a dica ali em Levítico, né? Ele diz até ali, né, Levítico 9, versículo 3, diz assim: depois dirás aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito. Interessante. A característica aqui é que ela deveria ser perfeita, sem defeito algum, né? Que legal, hein? Além disso, tem o segundo item, ela tinha que ser, era obrigatório, Anderson? Não, era voluntária, né? Espírito era algo voluntário, algo que você devia tocar no coração, né? Deus, ele deixou bem à vontade em relação à oferta, né? Dízimo, Deus já deixou esclarecido na sua palavra, né? Que é os 10%, né? Mas em relação à oferta, ela devia ser voluntária, trazer de coração aquilo que o seu coração desejar, né? Tiver o desejo. E ela tem uma linha também interessante, Anderson, quando a gente estuda o tema. Então ela deveria ser, olha, muito boa o seu esclarecimento, parabéns, perfeita, voluntária, e ela, não, pelo que nós entendemos, ela é ininterrupta, né? Ou seja, ela é sistemática. Sistemática, né? Interessante. Né? Sistemática. Então, devia ser uma oferta que é uma coisa contínua, né? Uma coisa sistemática, contínua, uma coisa que você fez aquele propósito ali e você permanece, né? E muitas vezes a pessoa faz a relação de dízimo e oferta, faz essa confusão, né? Dá o dízimo, a pessoa sempre dá os 10%, mas a oferta, se esse mês não sobrar, eu não dou a oferta, né? E a igreja de Deus... Negócio, isso, e Deus quer que a gente seja, né, sistemático, né? Que continue sendo sistemático. Viu? Esse texto que você cita, Números 28, verso 3, Anderson, vou pedir para você ler para nós. Interessante que esse texto ele é muito elucidador, amigo de casa. Você pode aí acessar a sua Bíblia. Fala sobre essa sequência de Deus em relação à ideia do texto bíblico, a importância da oferta ser sequencial. Olha que legal esse texto. Por favor, Anderson. Números 28, versículo 3, né? Isso. Dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada, que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. Então, todo dia, né? Dia após dia, todo dia ali, naquele horário ali, tinha essa oferta, né? Interessante que a parte da oferta parte desse princípio, e o que o Anderson leu para nós em relação ao pedido de Deus é que isso deveria ser sequencial. E isso tem um propósito, né? João, só que além de sistemático, a oferta também ela parte de um princípio do coração humano que tem que ver com a gratidão, né? Essa gratidão o ser humano demonstra por meio dessa atitude da aproximação dele para com Deus. Então, o cristão, normalmente a gente parte do princípio de que o cristão, ele é agradecido. Ele reconhece que tudo vem de Deus. Tem um texto lá de Deuteronômio que Deus, quando ele distribui a terra, né, lá na Canaã, quando o pessoal entra através do Jordão, entra na terra de Canaã, ele fala, tem a distribuição da terra, e ele fala assim, saibam vocês de uma coisa, nunca diga no vosso coração, eu ganhei isso com o meu braço, porque eu sou o dono de tudo. Então, Deus é o doador. Eu tenho vida, eu tenho saúde, tem o ar que eu respiro, que a gente nem pensa, a quantidade de oxigênio que tem, gás carbônico, enfim, todos os gases que tem, que é o necessário. O sono, eu durmo, eu acordo, isso para mim é um mistério, qual é o botão que liga ou desliga para mim acordar, e qual que liga, né? Eu não sei como é que funciona. Enfim, gratidão. Gratidão pela família, gratidão pelos amigos. Então, gratidão. Acima de tudo, gratidão a Deus. Gratidão a Deus por quê? Quando você pega São João 3,16, pastor,
esse é um texto que não tem como um cristão, um ser humano, não ser agradecido. Porque Deus foi o doador da primeira dádiva. Exato. Ele deu a dádiva mais importante. Lá o texto diz que Deus amou de tal maneira que ele deu. E ele não era uma questão dele ser grato a alguma coisa, mas ele está fazendo por amor. Deus amou tanto que deu. Então, quando a gente entende todo o plano da salvação elaborado, lá em 1 Pedro, lá fala que os anjos anelam entender essa questão. Eles também não conseguem entender tudo isso. As pessoas foram inspiradas para escrever, mas não é porque elas foram inspiradas para escrever que elas também tinham toda a compreensão. Então, hoje a gente tem muita compreensão sobre o tema. Então, isso precisa despertar em nós gratidão. Quando não existe a gratidão, é porque a gente está desenvolvendo dentro do nosso coração aquela palavra ego. Isso. A gente só está pensando na gente. No eu, né? E a palavra diz também, né, pastor, que minha prata, meu é ouro, né? Deus diz, né, na sua palavra, né? Exato. Então tudo é de Deus, né? Tudo é dele. Tudo veio dele e pertence a ele. Nós somos dele. Né? Nós somos dele, né? Criaturas dele, né? Fantástico. Existe um texto bíblico de Salmo que diz, Salmos diz assim, ó, no ventre da minha mãe, Deus me teceu. É Salmos ou é provérbio? Salmo 139, ele fala que conhece, né, desde o ventre. Olha, tá vendo? Então aqui quando a gente tem falta do estudo bíblico, o João Bíblia está aqui, meus irmãos. Mas olha, interessante isso aqui. João, só que além de cumprir esse propósito do adorador, a oferta também, antes da gente entrar num ponto, vou pedir para o amigo de casa depois de abrir São João 3, verso 16, porque é o texto que volta no centro desse tema, mas tem que ver com a parte da adoração, esse quinto item, né, João? O ato, então, do indivíduo supremo, eu digo, de todos esses perfeito, voluntário, sistemático, de todas essas características, né? Gratidão. A oferta também é um elemento de adoração a Deus, né? Então, eu escrevi aqui, o senhor citou aí agora há pouco a frase ou a palavra composta, não sei como que é, a palavra contrafação. Contrafação, sim. O que é contrafação? É Deus fazendo de um jeito e o diabo fazendo... Contando uma mentira. Contando uma mentira. Então tem a questão de Abel e Caim, né? A questão da oferta. Aí depois veio outras contrafações, mas aí depois, com o passar do tempo, entraria aquela contrafação de que um poder derrubaria o santuário de Deus por terra, você não precisa mais buscar um intercessor no céu, você pode buscar um intercessor aqui na terra. Tem a questão das 3 mensagens angélicas, tem a questão dos 3 espíritos imundos, tem também a questão do selo, ou selo de Deus, tem a marca da besta, então coisas diferentes. Então, verdade e mentira. Então, nessa questão da adoração, Deus disse, vocês, na época lá do Velho Testamento, ele disse, vocês não devem aparecer na minha casa de mãos vazias. Uau! Interessante, né? Tinha que levar uma oferta. Isso era orientação. Sim. Então, o que acontece? Nesse veículo de deturpativo, né, ou de deturpação, o inimigo ele usa essa estratégia para fazer com que as pessoas interpretem isso mal e pensem, por exemplo, que como tem hoje, pastor, o negócio está tão assim, desculpa a expressão, avacalhado. Por exemplo, eu posso abrir uma franquia de igreja X, vou montar uma igreja X na minha casa. Monto um salão lá, pego a franquia dessa igreja X e monto uma na minha casa. Pago a franquia, eu vou ter a minha igreja. E depois, se eu não der conta dela, eu vendo ela para um outro pastor. É um negócio assim. E isso deturpa a imagem daquilo que é correto. Então, a igreja séria, a igreja que procura cumprir aquilo que está na Bíblia, dentro da orientação que Deus deu, ela acaba caindo em descrédito, porque o inimigo quer exatamente isso daí. Então, oferta é um ato de adoração. Se naquela época eles deveriam aparecer no templo, ou lá no santuário, com uma oferta, porque era uma adoração, hoje a gente não pode devolver dízimo isento de oferta. Porque dizimar é você ser fiel a Deus. E ofertar é um reconhecimento da grande dádiva que Deus deu na pessoa de Jesus. Então você vem, você devolve a tua oferta como um ato de adoração e gratidão. Que legal, João, que comentário importante. É um tipo, né, Anderson? Sim. Um tipo de... E Deus pede, né, pastor e João, o melhor, né, que a gente dê o melhor. Muitas vezes o ser humano, ele quer escolher o que ele quer dar. Eu vou dar isso aqui.
Ou se nasceu um bezerro lá, manco, de uma perna lá, né? Vou dar esse bezerro, se ele não Tá morrer, com eu vou dar defeito. ele. Tá com defeito. Mas não, Deus pede o melhor. Porque Jesus, Deus enviou seu Filho, perfeito, né? Sem pecado, para morrer por nós, pecadores. Foi um ato de adoração ali, né? Enviar o melhor que o céu tinha. Exato. Não deu interessante, João tocou num ponto muito importante aqui, que nós precisamos vencer o ego, né? O eu. Sim. O eu é miserável, né, cara? O eu, a maior batalha do ser humano é do eu contra o eu mesmo, Sim. viu, irmão? Agora, você precisa olhar desse pressuposto, né, a partir do ponto central aqui, e entender que o cordeiro, que é o entorno dos textos que nós citamos aqui, irmão João e irmão Anderson, tem que ver com São João 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. O ponto central, a gente volta ao santuário de novo, né, João? Santuário. O ponto central é a pessoa de Jesus. Sim. Da oferta é a pessoa de Jesus. Talvez você diga, amigo, e aí, mas quais são os parâmetros, pastor? Nós já vamos chegar lá no que diz respeito ao percentual, ok? Você já vai entender. Mas todo o parâmetro para a oferta é Cristo. Eu gosto dessa visão bíblica, Anderson, é Cristo. E Cristo é uma oferta sem mácula, sem defeito. Eu estava pregando na minha igreja aqui no sábado e eu usei 2 palavras. Olha que interessante. Primeira palavra no grego, irmãos, é a palavra hoios, para filho. E ela é unicamente para Cristo, João. Só tem uma palavra, ela não aparece para filho em outros textos, não. É hoios. Hoios teu, ou seja, filho de Deus. Agora, Anderson, criança, filho, existe uma outra palavra também no grego, que é a palavra tekna. A palavra tekna se refere ao ser humano, a eu e você. Interessante isso aqui, Sim. porque Deus ele caracteriza o seu filho como único. E ali em São João 3,16, João Ferreira Almeida traduziu aqui, aportuguesando, e ele colocou ali, ó, unigênito. É uma palavra que ela dá uma ideia que o grego não tem. A palavra no grego é a palavra monogenes, único. É único da espécie. Exato, único da espécie. Ou seja, não tem igual. Não tem como. Não tem paralelo. Sim. Interessante, partindo desse ponto, como Deus ele é absoluto. E aqui entra a base para o nosso estudo e a gente avança, amigo. Agora, para o segundo ponto, que tem que ver aqui com a oferta, um ato de adoração, fazendo um comparativo do tema que nós já estudamos, que tem que ver com o dízimo. Então vamos lá, no dízimo eu sei que tem um percentual, né? Esse percentual é de quanto, Anderson? A Bíblia deixa muito claro, né, que é a décima parte, né, o 10%, né, o percentual, né, em relação ao dízimo, né? E o segundo item, o dízimo tem relação direta à fidelidade a Deus, né? Deus, A o que Deus. mais? Simples honestidade a Deus, né? E o quarto item é levar a igreja, né? Que a Malaquias pede, né? Que aonde nós vamos levar o dízimo? A casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa, né? Interessante essa fala. Olha que legal, o João fazendo casando agora esse texto bíblico. Olha que bacana. Quem é o Senhor da lei? Cristo. Cristo. Ok? Quem é o Senhor do santuário? O centro Cristo, dele? Cristo. Cristo. Quem é o Senhor da igreja? É Cristo. Opa! Cristo. Então a igreja ela é uma instituição de Jesus. Sim. E essa igreja ela é convidada a ter a visão que Deus tem em relação à oferta. Que esclarecedor, né, amigos? E esse ponto de trazer a igreja, João, é trazer algo que pertence à igreja. Mas que igreja é essa? Nós vamos estudar, é o próximo estudo. Eu vi ontem, antes de ontem, eu estava em uma cidade, esqueci, estava fazendo entrega, acho que em Iturama. Estava na beira do rio ontem, a Rose, na beira do rio. E conversando com uma pessoa ali, ela é de uma outra religião, e ela se referiu, eu sou abençoada, você também é abençoado, eu pego meus porquinhos, você também pega. Então, nós somos abençoados, a igreja é diferente, mas é o mesmo Deus. Tá. Essa é uma outra contrafação. Deus tem uma igreja, ele não tem várias. Exato. Ele tem uma igreja. Deus tem um povo na terra, que é o seu povo peculiar, mas ele tem pessoas em todas as denominações. Então, uma coisa são denominações, outra coisa são as pessoas. Então, as pessoas sinceras, elas serão salvas
dentro do contexto do conhecimento que ela tem. Quando ela aprende uma nova verdade, ela tem que tomar posição em relação a essa verdade. Tá? Então, na questão aqui do dízimo, das ofertas, Deus tem uma igreja. Então, essa igreja, ela recebe dízimos e recebe as ofertas. A igreja de Deus. E essa igreja tem características. Sim. Né? Ela tem a característica da guarda dos mandamentos, é uma igreja que tem uma visão mundial, é uma igreja que tem um dom profético, é uma igreja que tem um dom de língua sim, mas na versão bíblica, essa igreja tem características. Se a tua igreja não tem essas características bíblicas, então você tem que procurar pesquisar, porque alguma coisa está errada. Acende a luz vermelha aí, viu, meu irmão? É? Não é mais amarela, não cria atenção, vermelho. é vermelho, o negócio tá parado, é difícil. Agora, Anderson e irmão João, para nós avançarmos no nosso estudo, trazendo para o tema que tem que ver com oferta, então nós já entendemos que o princípio da oferta é Cristo, o modelo da oferta é Cristo, Deus estabelece como padrão, todas as ofertas partem desse princípio, e a Bíblia, ela amarra esse tema de Gênesis ao Apocalipse, né? As ofertas, elas é conforme a proporção do coração humano. É isso mesmo, Anderson? O que é esse texto aí que você já deve ter aberto aí, eu acho? 2 Coríntios 9:7 fala para nós em relação a este item. 9:7, né? 2 Coríntios 9, verso 7. Olha que interessante enquanto o Anderson abre aqui, irmãos queridos. Mas se você tinha um outro texto que você queria ler, por favor, antes fique à vontade. Sim, vamos ler esse texto aqui de Coríntios, né? 9, verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Legal. Então a gente tem que ter na nossa adoração, que a oferta é uma adoração também a Deus, né? É um ato de adoração também, a gente tem que ser com alegria. Não pode ser uma negociação. Isso, eu vou dar isso para Deus, em troca Deus Isso. fazer uma barganha com Deus, né? Isso. Uma barganha, né? Que diz, né, a palavra, Isso. né? É uma troca. Então não é uma troca, né? Cada um, aquele que se propôs, eu vou propor dar isso aqui, e não fica ali, se eu ficar remoendo, se for dar uma coisa, você ficar com dó, aquilo não é uma coisa saudável, né? Exato. Não é uma coisa interessante. Então, Deus deixa muito claro na sua palavra que o dízimo é o percentual ali, os 10%, e a oferta é aquilo que propôs no seu coração ali, Agora entre você e Deus, né? A gente não pode nunca esquecer, Anderson, que o tamanho da minha oferta é o tamanho da minha gratidão. Com certeza, A né? viúva pobre deu 2 moedinhas, mas era só o que ela tinha. Era tudo que ela tinha, né? Tudo que tinha. E né? o que acontece? Se você ler o texto lá, você vai ver que Jesus se assenta, não sei se ele assenta num canto da escadaria lá do templo, ele se assenta em algum lugar. Ele ouve, ele vê as pessoas indo lá na hora do ofertório e lá devolver a oferta. Ele observa aquela que deu as 2 moedinhas. Ele fala, essa deu mais, porque ela deu tudo. Então, querido amigo, ouvinte, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade que brota do coração. Outra coisa, não se esqueça, Deus é um Deus atento. Ele está vendo Detalhes, né, tudo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o tamanho da nossa gratidão. E a gente tem que fazer atenção para isso. Interessante, irmãos, um ponto a destacar. Deus espera que exista uma pureza do ser humano no aspecto dos relacionamentos e uma pureza mental em torno da oferta. Você já viu aquele princípio bíblico que diz assim, ó, se você tem uma dificuldade com o teu irmão, você primeiro vai lá e resolve para depois vir dar a sua oferta. Então Deus não quer uma coisa de pensamento e sentimento dividido. Sim. Se você tem isso em relação à oferta, eu vou lhe dar um conselho, não dê. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Eu preciso ser bíblico aqui. Sim. Né? Sim. E querido amigos de casa... Não então, temos, desculpa, pastor. Não, por favor. A igreja adventista, que fique bem claro, a igreja adventista não tem nenhuma intenção no seu dinheiro no sentido de dar manutenção para o pastor. Nós vamos explicar depois. O pastor sobrevive de um salário que todos os pastores ganham iguais. Então o pastor não tem que ficar fazendo pressão na cabeça de membro para ele dar uma oferta maior, um dízimo maior, para ele poder usufruir disso daí. Exato. E outra coisa interessante, né, pastor, que as pessoas, igual o senhor falou no começo ali, que as pessoas têm essas piadinhas, né? Ah, você tá dando enriquecendo o pastor, você tá dando dízimo, levando dízimo, dá o pastor andar de carro novo, de caminhoneta nova. E isso é uma coisa que o diabo muitas vezes coloca, né, Para depreciar, para depreciar, para desmerecer, né, aquilo ali, né? E quando você olha
a instituição adventista, né, como administra essa parte dos dízimos, né, e oferta, né, é muito bem distribuído, muito bem aplicado na obra, né, na pregação do evangelho, para trabalhos sociais, né. A gente vê que é interessante isso aí, né. Interessante, irmãos, que essa última parte do nosso estudo, que o amigo de casa acompanha conosco, fala sobre as bênçãos que existem em torno do ofertar a Deus, né? Olha que legal, esse ponto que o João já pincelou aqui, do pastor, da vida eclesiástica, do programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à responsabilidade com a adoração do irmão. Ela cuida muito com esse princípio e a lisura existe em todo esse proceder da igreja quanto à fidelidade, viu? E isso é importante, amigo, você como um adorador, saber o que a igreja faz com as suas ofertas. Então é interessante que tem 3 princípios aqui. Primeiro, João, tem que ver com a benção pessoal, né? Então eu sou abençoado quando devolvo. E o que isso faz no ser humano? Com base no que você entendeu aí desse primeiro item, dessa bênção pessoal. O pastor, na igreja, nós temos pessoas de poder aquisitivo um pouco melhor, médio e pessoas pobres. Então, não tem a ver, a fidelidade não tem a ver com o poder aquisitivo desse ou daquele. Tem a ver com a fidelidade. E quando a gente conversa com essas pessoas simples e humildes, pessoas de caráter, porque ela desenvolve o caráter dela sendo fiel a Deus. São pessoas animadas, pessoas que olham para o céu, que têm a expectativa, por exemplo, do encontro com Jesus, têm a certeza da salvação. Isso faz um bem muito grande, porque ela se liberta do ego. Exato. Ela se liberta do ego, ela não tem preocupação com tudo que ela ganha somar. Eu estava num lugar agora há pouco lavando o carro e a pessoa falando do dono ali, tá, falou, olha, ele quer comprar tudo, que angaré tudo, só olha para ele, só olha para ele. Aí eu perguntei para ele, falei, tudo bem, daqui a pouco ele morre, o que ele tem ele vai levar para quem? Então, a pessoa fiel não tem esse desejo, esse princípio, ela não é avarenta. Ela é fiel a Deus. E o que sobrar, ela tem o direito de usar nas coisas lícitas da maneira como ela desejar. Exato. Ô pastor, e aí está um ponto interessante nessa parte de fidelidade, que a gente também tem que passar isso para os nossos filhos. A fidelidade se ensina em casa, se né? ensina em casa. E isso aí a gente teve essa preocupação de passar isso para os filhos. Tirava ali a mesada delas ali. Legal. E ali já ensinava elas a dizimar e ofertar. Dizimar e ofertar daquele dinheiro ali, né? Isso é importante. A gente tem que passar isso para os nossos filhos, já ensinar eles, desenvolver esse ato, essa adoração já desde pequena ali, né? Isso vence um caráter defeituoso, né? O Anderson, partindo aqui para o final do nosso estudo, a bênção ao próximo, né? Então, primeiro item, a bênção pessoal. Segundo, as nossas ofertas é uma bênção ao próximo. Eu acho interessante, antes de você fazer o seu comentário, que está aqui abaixo, né? Uma vez, João e Anderson, eu viajei por um rio chamado, vou lembrar o nome dele aqui agora. Ele, talvez, já vou lembrar o nome do rio, mas ele segue de Manacapuru a Novo Airão. É um rio que passa ali, Rio Juruá, eu acho, se não me falha a memória. E nesse rio moram muitas pessoas, e ali se tira a palha, é um nome, rapaz, sálvia, eu acho. Uma coisa Sálvia. Mas é uma espécie de uma planta que tira uma palha dela. E tem muitos irmãos que trabalham com isso. E eu visitei com o pastor do distrito na ocasião, as pessoas que tiram esse negócio, fazem cadeiras, é uma fibra, né? Sim. Tirada ali de uma vegetação rala que dá na margem do ribeirinho, e ele tira e faz. Eu me lembro que eu visitei uma irmã, e essa irmã estava com um jacasse, eu imagino que vocês sabem que é um cestão grande, é um balaio aqui para nós. Sim. E dentro tinha muita palha, tirado dessa vegetação. E essa irmã, ela chegou num lugar onde um barracãozinho assim, na beira do rio, desse rio, e ela trança esse negócio, estica, mas tem um trabalho miserável, rapaz. E essa irmã olhou e disse assim, pastor, eu tenho um orgulho santo no meu coração, essa expressão dessa irmã, lá da beira do rio do Amazonas. Quando eu sento no final do mês, eu recebo, passa um distribuidor aqui que compra essas palhas da gente e leva para vender, para produzir imóveis, né? Brasil e fora do Brasil é um material muito utilizado.
E ela disse assim, pastor, eu tenho um orgulho quando eu recebo meu dinheiro, sabe por quê? Eu venço o meu eu. Essa é a expressão que ela citou. Eu coloco dentro do envelope, levo para a igreja, e como Deus tem abençoado a minha vida. Tá interessante, né? Pessoa simples que aprendeu a mudar o seu caráter usando o ato da fidelidade a Deus como instrumento na sua vida. Né? Sim. Fantástico. Tantos irmãos queridos que colocam ali o seu dízimo, a sua oferta, né? Com carinho, com amor e é fiel a Deus. São exemplos de cristianismo, né, irmãos? Sim. Aqui a gente ainda vai ler, eu vou ler um texto aqui, né? Partindo para considerações finais, de Lucas, né, 12:15, né, que Jesus diz assim, então ele lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Legal. Então aqui, Jesus, então, ele nos adverte quanto que a avareza. O ser humano, né, Jesus sempre teve muito, falou muito sobre isso, sobre o tema dinheiro, né, salvação, dinheiro. Porque tem um texto na Bíblia que diz, né, onde está o dinheiro, ali também está o coração do ser humano, né? Onde está o tesouro, ali está o coração do ser humano. Então, se tem uma coisa, a gente tem que trabalhar o nosso caráter, né? Esse lado nosso, né? De não se apegarmos com essas coisas do mundo, né? Com as riquezas, com os encantos deste mundo aqui, né? O materialismo. Materialismo, a e palavra o diabo quer que a gente se vicie do materialismo. Porque desviar a nossa atenção daquilo que de fato tem valor, né? Exato. Sim. Amigos, bênção para a igreja. Agora entrando no ponto da igreja, o João, ele levantou um detalhe importante. Então, o propósito das ofertas é prover meios para o sustento da igreja local e a expansão do reino de Deus. A oferta, você que nos assiste em casa, a divisão dela é mais ou menos assim, no princípio da igreja adventista. Olha que legal. 60% fica na igreja local da oferta. Então vamos pensar aqui, se você tinha R$10 em mãos e devolveu de oferta, desses R$10, R$6 fica aqui. Bom, eu sou ruim de matemática, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, viu? Me ajudem na revisão e você de casa acompanhe conosco. O restante ali, que são R$40, 60 menos 100, menos 10, né? Aliás, 6 menos 10, R$4, R$2 vai para o campo missionário mundial e R$2 fica num programa de desenvolvimento local da associação aqui Paulista Oeste da Igreja Adventista. Então é interessante que esse processo da divisão da oferta, desses R$2, 70% atende o campo local, 18% chega na União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dos R$2, ok? E esse valor, 12% desse valor chega à divisão sul-americana da igreja. Então olha que legal, a tua oferta, os R$10 que você devolveu, R$6 atende direto, R$2 vai para atender os campos missionários no mundo e outros R$2 se divide. 70% desses R$2 fica no campo local, na nossa Associação Paulista Oeste, 18% dos R$2 vai para a União, que fica em Arthur Nogueira, que atende o estado de São Paulo todo e todas as associações, e 12% chega lá em Brasília. Então a sua oferta, ela abençoa o indivíduo, ela abençoa o próximo e ela abençoa a igreja. E pastor não ganha pertencente a isso aqui. Interessante como você vai entender à medida que nós compreendermos mais essa visão e como nós já estudamos no texto a relação dízimo e evangelho e pregação do evangelho. A Igreja Adventista tem uma sensibilidade muito aguçada para trabalhar nesse ponto, amigos. E quando a gente fala de fidelidade, o sonho de Deus é que eu e você entendamos de que Deus não estipulou um percentual à luz da Bíblia para a oferta, porque a oferta representa Jesus. Interessante, Anderson e irmão João. Eu gosto dessa história. Alguns já me viram repetir essa história aqui na igreja, e eu já contei em várias mensagens. Mas é a história do menino que ganhou da mãe 10 moedinhas de 10 centavos que totalizam R$1. Esse menino saiu de casa para a igreja. Antes de chegar na igreja, João e Anderson, deu um tropeção. E as moedas estavam na mão, amigo, de casa. E as moedas caíram. 9 ficou em volta do bueiro. E uma caiu lá embaixo. O menininho juntou as 9, segurou na mão, entendendo o texto bíblico. Ele disse assim: pai,
Mãe, seguinte, ó. As minhas 9 estão aqui. A de Deus está lá embaixo, ó. Às vezes nós temos esse sentimento egoísta com Deus. Amigo, priorize aquilo que é de Deus na sua vida. E você verá a recompensa de servir a Deus de todo o coração, de devolver aquilo que Ele pede. Como fazer o processo sistemático da oferta? Aqui uma dica para você. Estabeleça um percentual e que esse percentual você consiga honrá-lo diante de Deus todas as vezes. E o texto bíblico diz assim, ó, faça prova de mim, Malaquias diz, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Não é que Deus está falando para você concordando com a teologia da troca. Não, para Deus não existe isso. Deus recompensa você. Sabe por quê? Porque esta é a ação de Deus para com o adorador. E a nossa oração nesta noite a você, amigo, que estudou conosco esse tema, que Deus precisa que você tenha isso muito claro na sua mente e que não fique resquício de dúvidas e que nós possamos, como filhas e filhos de Deus, praticar a fidelidade. E nesta noite eu quero orar por você que decide aí ter um percentual de oferta, em devolver aquilo que pertence a Deus e lembrar que dízimo e oferta são verdades estabelecidas por Deus, são princípios que o inimigo desgasta lá fora, que Deus não quer que se desgaste aqui dentro. Então é seu desejo nessa noite reconhecer a Deus com seus dízimos. Faça isso a partir do teu próximo salário, do próximo recurso que você segurar na sua mão. Você é um profissional liberal, você é um médico, de repente você é um funcionário público ou um assalariado, não sei o que você faz. Eu só lhe digo o seguinte, o que é de Deus não é meu, não é seu, é de Deus. Nós precisamos firmar esse pacto de amor com Deus. E leve a igreja, eu vou usar a palavra que o João disse, não é qualquer igreja, é a igreja que tem responsabilidade com aquilo que pertence a Deus. Posso orar por essa decisão, pela sua entrega? Louvado seja Deus, viu? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelos amigos telespectadores da classe Bíblia Mais, que mais uma vez, Senhor, aprenderam na tua palavra como fazer a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor ajude os nossos irmãos e amigos a conseguirem, ó Deus, vencer essa batalha, assim como o Senhor tem nos ajudado a vencer como filhos e filhas do Senhor. Amém. Que isso seja um exercício espiritual para nós, que não possamos, ó Deus, ceder às mentiras e às contrafações do inimigo, mas viver a verdade da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém.